Opa, agora sim ao vivo e já aqui na presença, né, do nosso convidado de hoje. Aqui começa o programa O Radiamante. O Radiamante é um programa que vai ao ar pela Metropolitana, Vale, a Rame Vale, e também pelos podcasts lá no Spotify, no YouTube, e também é retransmitido pelo grupo Everest em aproximadamente 150 emissoras no norte e nordeste do país. Nós estamos aqui sempre com a missão de aproximar você de Deus através da palavra, também conhecer a história de vida de muitas pessoas que podem nos trazer aí, né, um conteúdo motivacional, né, para todos nós que precisamos. E para começar o programa de hoje, eu trago a mensagem que tem como tema: a confiança em Deus é o que nos dá a estabilidade em qualquer situação. Nós vamos ler rapidamente aqui a passagem que está lá em Tiago, capítulo 1, versículos 16 a 18, que diz assim: não se enganem, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Observe que, nesse caso aqui, nós temos aquilo que nós procuramos, que o mundo procura, que é uma tranquilidade, um equilíbrio. Aliás, como dizia Platão, né, na sua filosofia, a perfeição está no equilíbrio. Esse equilíbrio, o que nos garante é a palavra de Deus, que mostra que quando nós temos confiança em Deus, nós temos o equilíbrio, a equidade, nós temos a confiança que precisamos para continuar as nossas vidas. Se nós lermos também lá em Provérbios 10, versículos 22 a 25, diz assim: a bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. O tolo encontra prazer na má conduta, mas o homem cheio de entendimento deleita-se na sabedoria. O que o ímpio teme lhe acontecerá, o que os justos desejam lhe será concedido. Passada a tempestade, o ímpio já não existe, mas o justo permanece firme para sempre. Então, se você está procurando confiança, equilíbrio, se você quer uma garantia de que você será abençoado, esse equilíbrio, essa garantia está no Senhor Jesus, na sua palavra. Se você confiar em Deus, você tem a certeza de que pode passar a tempestade que for, o vento que vier, é só olhar e saber quem está na polpa do barco e você poderá continuar. Então, depois da tempestade, os ímpios, eles perecem, mas você que permanece firme na palavra do Senhor, com certeza permanecerá de pé. Diante dessa mensagem, agora sim, vamos começar aqui a entrevista com o nosso querido Rogério da Acazem. Até perguntei em off aqui, né, sobrenome Rogério da Acazem. É como todo mundo conhece, é isso, Rogério? Meu nome na verdade é Rogério Cristóvão, né? Ah, sim. Só que se eu falo Rogério Cristóvão, ninguém vai saber. E fala Rogério da Acazem, todo mundo já tem essa referência, né? Porque sim, são muitos anos trabalhando com a Acazem, então já ficou esse apelido, né? Isso. E quando se fala de Acazem, pelo menos lá na região, na Zona Leste principalmente, sim, todo mundo conhece. É uma entidade já conhecida mesmo na região, né? Isso. E por que não dizer em toda São José dos Campos, por se tratar de uma das principais ONGs, né, que se preocupa com a questão social de crianças, sim, carentes e tudo mais. Para quem não conhece, daqui a pouco ele vai falar mais sobre, mas a Acazem é uma entidade que cuida de crianças, tira as crianças das ruas e ensina artes marciais e outras coisas mais, não é isso? Sim, várias atividades, né? Para começo de conversa, Rogério, como tudo começou? Conta aí, como foi que você resolveu fazer isso? Você resolveu fazer isso sozinho? Teve a ajuda de alguém? Como foi que originou a Acazem e como surgiu então o Rogério da Acazem? Judel, primeiramente quero agradecer a você pelo convite, tá bom? É um prazer estar aqui para poder falar um pouquinho da Acazem. E para a gente falar a história da Acazem, a gente tem que voltar anos atrás. No ano de 83, meu pai ele trabalhava no pronto-socorro, motorista de ambulância. E minha mãe era Dorcas, era uma assistente social da igreja. Trabalhava com cesta básica, alimentos, né? Fralda geriátrica, medicação. Então, tudo que envolvia a parte social da igreja, minha mãe era responsável. Era uma Dorcas. E meu pai, trabalhando no pronto-socorro da Avenida Industrial, como motorista, ele tinha muito acesso à assistência social. Antes de você continuar, desculpe interromper, só para quem está em casa, de repente não sabe o que é Dorcas.
Traduz para nós. Então, a Bíblia fala de uma mulher chamada Dorcas, né? Que ela era uma pessoa muito bondosa, trabalhava no meio social, na época de Jesus. E a mulher vai e falece, ela morre. E as viúvas que dependiam dela chegam para Jesus e falam, né? Olha, ela era bondosa e cuidava da gente, quem vai fazer isso agora? Então ela ressuscita, né? E ela tem esse nome marcado na Bíblia. Então a igreja resolveu colocar, em homenagem a Dorcas, o nome da assistente social. Como uma função realmente da igreja. Isso, das mulheres que realizavam, né, naquela época, a função de Dorcas, né? Cuidando Maravilha. dos mais necessitados. Certo. E uma atitude nobre, por sinal, né? Nobríssimo. Nobre. Fazer o bem sempre é nobre. Você poder ajudar, você é bem-aventurado. Porque quando você tem para oferecer, é sinal que você não está necessitando, né? Então, enquanto Deus ele tem essa bondade com você, essa graça de permitir que você ajude o próximo, você deve fazer. Exatamente. Porque mais bem-aventurado é você poder oferecer do que receber. Porque quem recebe está em situação difícil, necessita. E quem oferece é porque tem condições, né, de poder ajudar. E eu vejo que então a sua mãe, que fazia essa ação tão nobre, Sim. acabou se tornando a referência para você, é isso? Referência, isso. Então a gente já cresceu nesse segmento. Minha mãe sendo Dorcas e meu pai sendo ajudando ela. Mas como eu estava comentando com você, no hospital da vila, meu pai teve um encontro com uma assistente social chamada Magda. E ela era responsável pela SOBEM. Existia a FEBEM, né, que hoje é a Fundação Casa, e a SOBEM, que cuidava de crianças menores, crianças assim que aguardavam um lar e ainda não tinham. Certo. Aí aconteceu de muitas crianças ficarem na fila de espera, não terem um lar para ficar definitivo. É porque em relação à adoção, normalmente as crianças menores, as bem pequenininhas, têm até preferência. Mas a partir de uma certa faixa etária de idade, essas já passam a ter dificuldade para serem adotados, é isso? Infelizmente é assim que funciona. As pessoas querem adotar, mas elas querem escolher, né? Escolher cor de pele, cor de olho, idade da criança, tamanho. E o amor, ele não vê a aparência, né? Quando você ama, você quer fazer o bem, você olha para a pessoa e entende que aquela situação que ela se encontra, ela precisa de amor, de carinho, e você tem que oferecer, independente de qualquer coisa, né? Sim. E essas crianças ficaram assim, cresceu o número de crianças que não conseguiam um lar. Então meu pai, ele, sem conversar com a minha mãe, ele entrou na fila não de adoção, mas ele entrou como uma pessoa que recebia criança, anfitrião, essa é a palavra, ele era anfitrião. Então as crianças iam para minha casa, isso aí foi durante muitos anos. Crianças de 7, 14 anos, ficavam em casa por 6 meses, chegou até ficar 1 ano em casa. E quando conseguiam era um lar provisório, no isso. Caso. Eles iam em casa, pegavam a criança, levavam para o lar definitivo, e o mesmo carro que trazia aquela criança para minha casa, que vinha buscar a criança para levar para o lar definitivo, já trazia outra criança. Então minha casa não parava de sempre tinha alguma criança, sempre tinha uma criança sendo recebida pela minha família até que encontrasse um lar. Então você teve 2 excelentes referências, uma sendo Doc, seu pai tendo também essa atitude igualmente nobre, né? Isso. De ceder o seu lar, sua privacidade, sua vida praticamente. E detalhe, né? Jordel, a nossa casa era 2 cômodos, uma sala, uma cozinha, um banheiro e no fundo de uma igreja. A minha mãe, ela construiu, na época o pastor cedeu o fundo da casa, o terreno da igreja para o meu pai, e meu pai comprou os materiais, meu pai levantou os 2 cômodos, a gente morava na igreja, pagava luz e água. Era uma casa pastoral. Isso, uma casa pastoral. E em troca, minha mãe era zeladora da igreja. Bacana. Então, era 2 cômodos, era eu e mais 2 irmãos, meu pai e minha mãe. Essas crianças que ficavam em casa como hospedeiros, né? Sim. E nesse período meu pai e minha mãe se apaixonou por uma menina que chegou em casa. Porque de todos que passaram na minha casa, ela era mais necessitada. Por isso que eu te falo, né? O amor tem esse poder, né? De não olhar só a aparência, mas olhar dentro da pessoa. Esse é o verdadeiro amor que Deus ensina pra gente. Eu costumo dizer que essa é uma característica que a gente não perdeu. Porque o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. E o amor é uma característica que mostra que Deus está presente em nós. Isso. E aquela criança, ela tinha assim, muita ferida pelo corpo, né? O cabelo estava todo tosquiado, ferida na cabeça, muito magra, baixo peso, e ela tinha asma. Então, por várias vezes, a criança estando em casa, minha mãe ela saía correndo de casa quando a criança estava em crise.
E eu lembro que uma vez ela chegou no hospital da Vila Industrial, nós tivemos que bater na porta, já entrar para dentro do hospital e jogar a criança no colo do médico, que a criança estava morrendo, né? Daí fizeram a manobra lá para ressuscitar a criança. Então era a mais necessitada de todas, a mais carente era ela. Para você ter uma ideia, todo dia ela tinha que ir ao hospital tomar uma injeção de antibiótico. E ela tinha sido abandonada pelos pais? Como é que foi? Você sabe dizer a história dela? Eu sei a história dela. O pai ele foi morto, né? Sim. E a mãe não teve condições de criar, porque tinha outros filhos, então a mãe assim preferiu abrir mão de Entendi. todos os filhos. E ela veio para casa, minha mãe então se apaixonou por ela, aquele amor, né, de mãe, sim, mesmo, sim. E resolveu ficar com ela. Porque a primeira adoção não é a oficial, é a extraoficial, é você passar a amar aquela pessoa mesmo antes de ter oficialmente um documento que te torna tutor da criança, né? Só que, como anfitriã de crianças, hospedeira, minha mãe ela ficou muitos anos recebendo crianças, então o juiz tinha total confiança nela. Porém, quando ela manifestou o desejo de ficar definitivo com essa criança, o juiz então ele fez objeção. Ah, foi? Foi. Ele falou, mas a senhora vai ter condições de criar essa criança? Durante a época que minha mãe era anfitriã, nunca teve nenhum questionamento. Mas a partir do momento que minha mãe resolveu ficar com a criança definitivo, aí ele começou a indagar, mas a senhora vai ter condição de criar, vai ter condições de sustentar? Minha mãe disse para ele, meritíssimo, até o dia de hoje eu tive. E passou várias crianças na minha casa e nunca ninguém passou necessidade. O meu pai ele ganhava muito pouco como motorista. Meu pai não era concursado. Nós não éramos ricos, nós não tínhamos assim, sabe, fartura, mas em casa nunca teve falta de alimento. Ou seja, Deus estava sempre providenciando. Eu arrisco dizer para você, sem sombra de dúvida, que o nosso almoço, a nossa janta, Deus chegava, arrastava a cadeira, sentava junto e almoçava e jantava com a gente, porque o nosso alimento era muito abençoado. Às vezes era só um arroz, um feijãozinho, um ovo, mas meu pai ele sentava com a gente em volta da mesa e nós orávamos e nós agradecíamos aquele pequeno alimento, aquele simples alimento, como se fosse um grande banquete. Uma curiosidade que você falou que era uma casa de 2 cômodos, que quando dá a impressão que quando você vai adotar, só pode adotar quem é rico. É essa a impressão que dá. Essa impressão. Precisa ter muito dinheiro para adotar, não é? Mas a gente teve, Jordão, um julgamento a respeito disso. Próximo à minha casa morava um senhor, ele era um chefe, um gerente de uma grande multinacional, né? Então era até assim estranho, né? De um lado uma casa muito simples, que era nossa, do outro uma casa muito bonita, muito grande, né? E quando ele soube que nós havíamos adotado, né? Realmente o juiz tinha dado a guarda para minha mãe. Isso já depois da briga judicial, depois, né? Da briga. Ele me chamou, né? Porque a gente tinha criança, né? Gostava dele, sempre estava conversando com ele, com a família toda. Então ele me chama num canto e fala assim para mim, ô Rogério, é verdade que a sua mãe adotou uma criança? E eu fiquei feliz, falei, sim, realmente, eu tenho uma irmãzinha agora. Ele fala para mim, olha, vocês são tão miseráveis, né? Vocês não têm nem para vocês e ainda vai botar mais uma criança para passar fome juntamente com vocês. Mas ele estava redondamente enganado. Eu falo, hoje que eu sou adulto, hoje eu entendo que a minha casa de 2 cômodos, realmente, ela era a mansão da rua. A minha casa tinha 2 cômodos, sim, nós éramos simples, mas minha casa tinha paz, minha casa tinha alegria. Sabe, a plenitude de Deus, a graça de Deus abundava na minha casa. Nós tínhamos um lar feliz. Meu pai não brigava com a minha mãe, meu pai sempre respeitava minha mãe. Como eu disse, nunca faltou nada dentro de casa. E nós sempre tínhamos meios e condições de dividir o nosso pão com quem mais precisava. Na verdade, o miserável ali era ele, né? Era ele. Mas enfim. Porque há pessoas que são tão pobres, né, diz o ditado, tão pobres que só têm dinheiro. É verdade. Mas e aí, para poder avançar um pouco na história, vemos que aí você já tem um lar, uma estrutura. Isso. E amor. Lá atrás já era assim uma iniciação, né, do que é a Casem hoje, o espaço físico. A gente então trabalhou até 2009, né, sempre ajudamos a comunidade, sempre estivemos presentes na vida de muitas pessoas e às vezes não comentava, né? Há momentos que você faz, né, e você não precisa ficar
gritando para os quatro cantos da terra que você está ajudando. Mesmo porque esse não é o objetivo. Mas há momentos, sim, que você precisa, né? Que você precisa divulgar o trabalho, você precisa falar o que você faz para que outras pessoas, né, conheçam o seu trabalho, se acheguem como voluntários ou como doadores, para que você tenha força, né, para fortalecer o seu trabalho social. Até porque fazendo isso você está compartilhando amor também, né? Isso. Dando a oportunidade para que outros também possam seguir o exemplo. Porque eu já fui assim criticado, sabe, Jordão, de pessoas falar, mas por que você faz o trabalho na caseia e coloca o vídeo, coloca foto? Em primeiro lugar, é uma prestação de conta, porque a caseia, nesses 13 anos, a gente sempre prezou pela transparência, pelo respeito com as pessoas que colaboram conosco, né? E é um meio também de divulgar. Se eu recebo a doação de legumes, de um macarrão, um ingrediente para fazer um sopão solidário, é justo, né, que eu poste dizendo para a pessoa, olha, o teu macarrão está aqui na panela e a gente fez a sopa, como havíamos prometido. E é uma forma também de chamar a atenção para que outras pessoas que assim desejarem ajudar a Cazem possam fazer. E isso a gente só consegue através de vídeo, de fotos nas mídias, da né? transparência, Isso. também utilizar aquilo que foi inventado, a tecnologia, em prol do bem das Na época pessoas, não tinha, né? Então, se É. alguém falasse, mas eu nunca soube disso, né? Mas a gente trabalha já isso aí há muitos e muitos anos. A Cazem é 13 anos de espaço físico, mas o trabalho da minha família é de longos anos. E era isso era nesse ponto que eu ia entrar. Do momento em que vocês já faziam essa obra social, porque já era uma obra social, né? Sim. Muito embora não ensinava artes marciais, mas era uma obra social preocupada com o bem Era das uma crianças, obra né? diferente, né? Sim. Era diferente. E daí desse ponto até a criação da Cazem, né? Que foram muitos anos, que sua mãe e seu pai, e você envolvido também. Até a criação da Cazem, como se deu esse estalo, vamos dizer assim? Na verdade, a Cazem ela partiu de uma parceria junto com o pastor José Joaquim Lino. O pastor José Joaquim Lino era pastor responsável pela igreja Assembleia de Deus, Ministério de Taubaté, em Eugênio de Melo. Então, o pastor Lino, a gente tinha o prédio, né, o prédio locado, que fica ali no Jardim Itapuã, e na época era um ponto de evangelização, uma igreja. Só que o pastor Lino também tinha no coração esse desejo de fazer algo mais pela comunidade, né? A igreja tinha parte social, mas ele queria cursos, né, como os que tem na Cazem hoje. Então o pastor Lino sentou comigo e falou do desejo de criar a Cazem, Associação Casa de Amparo Social Emanuel. A Cazem foi fundada, como eu disse, o prédio ele é alugado, a gente tem despesa com a alocação do prédio, com água, luz e tantas outras coisas, né, que tem que ter uma entidade social. Continua com o envolvimento direto com a igreja, hoje é independente? Não. Como é que é? Em 2009, né, a igreja assumiu, a Cazem abriu a Cazem, a parte financeira, a igreja que custeava, né? Então isso aí foi até 2012. Em 2012, o pastor Lino ele teve um problema de saúde, precisou se ausentar, e a igreja teve o comando, né, substituído por outro pastor, e esse novo pastor achou por bem não dar continuidade na parceria. Depois de 3 anos já do trabalho... O pastor ele resolveu emancipar a Cazem. Então ele falou, olha, se vocês agora quiserem, vocês vão ter que correr, né, por conta própria, mas infelizmente a igreja não vai ter mais como ajudar vocês na parte financeira. E aí, nesse ponto... Aí o pastor Lino mandou chamar minha família e falou assim, vamos fazer o seguinte, vocês tentam arcar com a metade da despesa e minha família com outra metade. Legal. Então agora pelo menos iam ser 2 famílias responsáveis pela Cazem. Isso, por uns meses, né? Certo. Depois de alguns meses, o filho dele me chamou no escritório, ele é um advogado, e falou para mim assim, olha, infelizmente meu pai está tendo muito gasto com medicamentos, com médicos, com fisioterapia, ele fazia muita fisioterapia, devido à sequela que ele teve da enfermidade, então nós não vamos mais ter como ajudar. Então, no mês de 2012, mais ou menos, para 2013, daí minha família assumiu completamente... Se tornou a única responsável pela Cazem. A gente ficou assim no chão duro, né? A Cazem, esses 13 anos, a Cazem não tem parceria com empresários. Já teve assim burburinhos, né, de pessoas perguntando, a Cazem tem algum apadrinhamento político? Não, nunca teve. Inclusive aqui em off, né, eu estava conversando com você aqui, longe dos microfones, e eu falei sobre a possibilidade de ajudarem com dinheiro. Você falou que não. Não, né? Nós não trabalhamos com doações em dinheiro. Nunca recebemos, né? Sim. Nem para ajuda de aluguel, de água, de luz, não.
esses 13 anos, toda a despesa foi feita pela minha família. Então existem diversas formas de ajudar, mas hoje é responsável, assim, financeiramente falando, é você e sua família, é isso? Isso. A gente não recebe por quê? Porque nós estamos em processo de receber a utilidade pública, né? Nós estamos trabalhando para isso. Então, quando quando tiver tudo pronto, a documentação, e for o momento certo, claro que nós vamos receber, mas da forma adequada, da forma certa, que nós possamos, assim, prestar conta do que entrar na CASEM como doação. Dentro das leis do município. Isso, a gente vai trabalhar, sempre trabalhamos, né? Dentro da lei, sempre trabalhamos com transparência e vamos manter isso aí até o fim. Então já teve pessoas que perguntaram para mim, mas não tem um político por trás disso, alguém que ajude financeiramente, não tem governo do estado, governo federal, prefeitura? Não, não tem. E isso você pode comprovar através do portal da transparência, da Câmara Municipal, Câmara de Vereadores, Prefeitura Municipal, governo do estado, governo federal. Pode pesquisar que você não vai encontrar nenhum valor sequer destinado para a CASEM. Porque quando destina, Jordel, algum valor para a entidade, fica registrado, né? Sim. E a entidade tem que prestar conta e tem vários trâmites, né? Várias documentações que comprovam isso. Então a CASEM não recebe. É que, na verdade, as pessoas estão acostumadas a verem ONGs como oportunidade de ganhar dinheiro. Essa isso, é a verdade, a CASEM né? deixa assim bem claro aqui para todas as pessoas que estão ouvindo, né, assistindo aqui a nossa entrevista, que a CASEM não é e nunca foi meio de vida para ninguém. Nós estamos ali para servir e não para tirar proveito do local. E uma coisa que também falei aqui em off, antes mesmo de começar o programa, é que houve agora recentemente um evento que foi em parceria até com a Adebras, né? Isso, a Atmosfera de Adoração África Brasil. Lá no Galo Branco, na escola Luiz Leite. E foi um evento que, assim, eu fiquei maravilhado. Eu nunca tinha visto daquela forma ali, tantas crianças engajadas, né, numa apresentação que envolvia diversas artes marciais. Teve bombeiros civis também, né? Eu estava lá e fiquei maravilhado com tantas crianças e a disciplina que elas têm. Né, sim. A CASEM, ela prega muito a disciplina da criança, né? Então a CASEM hoje ela atende várias crianças, né? A gente tem em média lá de acho que em 300, 400 crianças. Essa é a nossa média lá. Trabalha todos os dias? Isso, a gente trabalha de segunda a sábado. E domingo também com a parte social. Então, hoje, na parte esportiva, atendendo crianças a partir de 3 anos, né, até adultos, nós temos o taekwondo, hapkido, jiu-jitsu, judô, muay thai, karatê. E esse projeto que você falou, que é o projeto social Bombeiros Mirins da CASEM. São, assim, projetos que já fizeram, fazem e continuam fazendo a diferença na vida de muitas crianças, né? Eu estava até comentando esses dias, o Jordel, com um amigo meu, que nós recebemos na CASEM, certa vez, um aluno, uma criança, né? E ele chegou na CASEM cheio de problemas, de dificuldades, né? Problema na escola, problema em casa, era muito respondão, maroto com o pai, desobediente. É uma criança rebelde padrão. Porém ele era usuário de crack, né? O menino era... Quantos anos? Eu acho que na época ele tinha uns 13 anos, 12, 13 anos. E já na dependência de uma droga tão viciante, né? Isso. Então ele foi, assim, desafiador para nós, o menino. Então eu conversava com os professores e falava assim, olha... É para isso que a CASEM foi criada. A CASEM não foi criada para pessoas perfeitas. Não. Quem vira a CASEM, quem conseguir atravessar o portão, cair para dentro dos tatames, vai ser bem recebido, sabe? Nós vamos fazer de tudo, vamos lutar para que a criança desenvolva, para que a criança enfrente seus medos, para que a criança consiga, né, ter uma mudança de vida, uma mudança de comportamento. E o menino, então, ele ficou ali, os professores trabalharam com ele, e passado um tempo ele cresceu, né? Saiu da CASEM, das artes marciais, e eu perdi o contato com ele. Tempos atrás, eu estava no portão de casa e chega um motoqueiro. O motoqueiro parou no portão da minha casa, né? De capacete, com uma mulher atrás. Eu não conheci. Se fosse, eu já ia pensar que era assalto, eu ia levantar até as mãos assim. Mas aí ele tirou o capacete e eu reconheci ele. Ele falou, Rogério, tá lembrado de mim? Eu falei, tô lembrado sim. Ele já estava com barba, né? Tinha crescido bastante? Já.
Ele falou assim, eu casei, agora eu tenho uma esposa. E aí ele me deu um papelzinho e falou assim, esse aqui é um convite que eu vim trazer para você, porque eu vou inaugurar uma lanchonete e eu queria que você, sabe? E a satisfação numa hora dessa? É todo o meu pagamento. Eu acho que é o pagamento, sabe? É gratidão, é alegria, sabe? De saber que você fez a diferença. Eu falo, então, 13 anos que a Casem já está aqui no distrito de Eugênio de Melo, né, funcionando. E eu digo já mais, valeu a pena. Eu digo mais, os primeiros 13 anos, né? Porque um projeto como esse, eu tenho certeza que vai fazer história aqui. Como já tem feito, vai fazer mais ainda em São José dos Campos, né? Jordão, a Casem também, ela já esteve 5 vezes na Argentina, 2 vezes no Chile e 1 vez no Peru. Ou seja, não é mais só do Galo Branco. Não, a Casem já está internacional, né? Que bacana. E parabéns. Tudo isso é feito como? Um dia um pai falou assim, as pontas não fecham. Vocês não têm ajuda de prefeitura, de nada, de empresário, como que vocês conseguem? Eu falei, meu amigo, você não tem noção de quanto caminhão que eu subo, de quanta geladeira que eu transporto, como o pessoal que dá Casem, os voluntários, os colaboradores trabalham, os professores. A gente vai para a festa, a gente monta a barraca, faz bolinho caipira, faz pastel, faz rodada de pizza social, faz bingo beneficente. Nós trabalhamos muito, muito mesmo para que a gente possa, né, conseguir conter os gastos, né, as despesas, para garantir que as crianças possam viajar, para disputar campeonato. Lembrando... Inclusive, falando em campeonato, lá na mesma apresentação do colégio que você mencionou, que eu estava lá presente, tinha uma equipe campeã, que teve atletas que chegaram a ganhar 4 medalhas mundiais. Foi a equipe de Rapkido, sobre a responsabilidade do Kiosnei. Não estou lembrado do nome agora da equipe, mas parabéns aí a galera que realmente eles foram para o Rio de Janeiro. Surpreenderam lá. Parabéns. Graças a Deus, é um orgulho que eu tenho do professor Lucas, da equipe de Rapkido e de todas as equipes da Casem. Bacana. Bom, e nós vemos aí que é um trabalho lindo, né? Tem feito história, já virou internacional, inclusive. E você falou que, inicialmente, nesse momento, ainda não é possível ajudar financeiramente, mas é possível ajudar de alguma forma. E qual é a forma que nós podemos ajudar a Casem? Por exemplo, Jordel, tempos atrás a gente precisava de pintar a Casem. Então, sempre tem que fazer a manutenção do prédio, né? Pintura, encanamento. Aí um empresário, ele manifestou a vontade de ajudar. Aí eu falei para ele, olha, vamos precisar de tinta, vamos precisar pintar o portão, fazer isso, fazer aquilo. O banheiro precisava de uma reforma, né? Trocar o revestimento. O que eu fiz? Eu fiz assim 5 orçamentos do que nós íamos necessitar, fiz a listagem, fui em vários depósitos à procura dos valores mais em conta. Porque não é porque eu ia receber uma doação que eu ia... Pegar o mais caro ali. Não. A gente tem que respeitar a pessoa que está doando. Sim. Porque quem doa, ele também está tirando do bolso dele, ele está sacrificando o orçamento dele para ajudar. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Fui atrás, não precisei pegar tinta de marca, não, peguei uma tinta boa, adequada para exterior. Fiz todo o orçamento em 5 depósitos, mandei para ele e ele foi ao depósito e ele mesmo pagou o material. Que bacana. Então, nem chegou o dinheiro na mão. Se eu vou precisar comprar, né? Sim. Não tem necessidade de eu pegar o dinheiro e eu ir comprar. Então, eu já falo que eu preciso, a pessoa compra, entrega para nós e está tudo certo. E você deu um exemplo de tinta, mas pode ser qualquer coisa, inclusive alimentos. Mão de obra. Por exemplo, a Casem precisa de um reparo, de um pedreiro. O pedreiro vai lá, cede, né, 1 hora de serviço para a gente, um encanador, um pintor, uma pessoa que deseja ir lá ajudar a gente na manutenção, na limpeza do prédio. É doação de tempo. Doação de tempo. Ou, no caso, o Sopão Solidário. A gente trabalha com o Sopão Solidário há muitos anos. Nós atendemos pessoas em situação de ruas. Então, fazemos o sopão segundas, quartas e sextas-feiras. O sopão precisa de macarrão, feijão, arroz, gás, né, cota de gás, cumbucas, colheres. Então, eu falo para as pessoas, olha, estou precisando de macarrão. A pessoa vem, traz um pacotinho de macarrão, traz um pouquinho de carne. A gente coloca na panela, faz um sopão delicioso, bem temperado. Servimos para as pessoas. As pessoas ficam felizes com isso. Atendemos pessoas acamadas, né? Pessoas idosas. Temos também o nosso Varal Solidário. É um projeto que a gente atende pessoas na Casem, com a doação de roupas de bebês,
roupas para pessoas que trabalham em obras, roupas para as pessoas de zonas rurais, cobertores. E também fazemos o varal solidário itinerante. Como é que funciona? Representantes de comunidades carentes, né, acionam a CASEM, nós marcamos um dia, vamos até o local, montamos o varal, né, um varal bem grande. As pessoas que precisam escolhem a roupa que querem, podem levar, é tudo gratuito. E as que têm roupas para doarem, chegam, colocam no nosso varal. Bacana, dinâmico até. Dinâmico. A CASEM ela atende Tremembé, Jacareí, Caçapava, aonde nos chamar para ir, nós vamos. Entendeu? A CASEM não é limitada somente a São José dos Campos. Bacana. Então, duas coisas. A primeira, onde é que fica, para quem quiser conhecer, né? Ou se cadastrar, né? De repente, sim, levar seu filho também lá para participar, por que não, né? Fala o endereço, onde é que fica. A CASEM fica na Rua Angélica de Barros Porto, número 271, Jardim Itapuã, no distrito de Eugênio de Melo. Tem algum telefone, WhatsApp para poder entrar? Isso, vou passar para vocês. O WhatsApp é o 012 99168 2577. A CASEM também está nas mídias sociais, Facebook. Entra lá na página do Facebook, porque eu estou contando aqui para você um pedacinho só. Ah, sim, tem imagino. Muitas atividades. Não dá para contar 13 anos em meia hora. Não dá. Né? Então tem muita atividade na página do Facebook, no Instagram também. Começa a seguir a CASEM no Instagram e você vai ver como é que tá lá no Instagram? Coisa boa. A CASEM. A CASEM. Bacana. Quanta coisa boa acontece lá. Tem acontecido nesses 13 anos, né? E eu falei duas coisas, falei uma só. A segunda, eu quero parabenizar pelo trabalho. Eu sei que não é fácil, é doloroso às vezes, né? Quando você vê de repente a necessidade e que as contas não batem, entre aspas, né, como foi dito ali, mas parabéns pela iniciativa, pela força, coragem, porque precisa ter, né, nesse caso, e também agradeço aí pela sua presença aqui conosco. E eu estendo essa gratidão, Jordão, que você fez a mim, a todos os colaboradores e voluntários da CASEM, aos nossos professores de todas as equipes, o Felipe do Jiu-Jitsu, Lucas Rafael do Hapkido, a Elaine do Taekwondo, o Leandro do Karatê, o David do Muay Thai, as professoras de balé, Rafaele, a Khadija, do jazz, a Fátima, da dança do ritmo retrô, o Osés de Paula, do Projeto Social Bombeiros Mirins, as voluntárias do Projeto Sopão Solidário, as voluntárias do Varal Solidário, o professor de inglês, a professora de violão, a Ingrid, todos vocês que fazem a diferença. Nós não fazemos nada sozinhos, né? Precisamos de pessoas como vocês que nos abençoam. E eu falo assim que eu tenho as mãos de Deus sobre a minha vida, né? E Ele me cerca de anjos. São essas pessoas que estão na casa no dia a dia comigo ali. E a bênção de Deus, porque se você não tiver Deus no comando, se você não tiver Deus como seu sócio, né? Tudo que você fizer sem a direção de Deus, você está fadado a não ter sucesso. Mas quando você coloca Deus na frente, eu vou dizer para você, Ele garante. Né? Eu costumo dizer que o melhor negócio, o melhor investimento é no reino de Deus, e isso você já tem aplicado bastante, né? No reino de Deus, fazendo essa grande obra social. Mais uma vez, obrigado, que Deus abençoe a sua vida, toda a equipe. Ele falou o nome de alguns que ele lembrou, mas a equipe é bem grande. É muita gente, eu fico até com medo de falar, Jordão, e acabar sendo injusto, esquecendo alguém. E eu queria aproveitar também e fazer um convite para você. Fique à vontade. Para você ir à CASEM conhecer o nosso trabalho, tá bom? Bem de perto. É legal eu te contar e você ver com seus próprios olhos. Tá bom? Você vai lá, vamos passar um cafezinho para você. A gente é craque em fazer bolinho caipira. Opa. Vamos fazer um bolinho para você e você vai ser muito feliz lá, conhecendo de perto tudo que a CASEM realiza. Já estou feliz em conhecê-lo também, em conhecer o projeto. Desejo sucesso para vocês aí. Obrigado. Né? Nesses primeiros 13 anos e agora mais 13 que virão, né? Com fé em Deus, com mais ajuda, com mais pessoas envolvidas. Amém, em nome de Jesus, que venha muitos anos aí de a CASEM. Isso mesmo. É você que permaneceu conosco até agora. Muito obrigado pela sua companhia. Espero que você tenha gostado aqui da nossa entrevista. Se gostou, pode curtir, comentar, compartilhar com quem você ama, com quem você gostaria que conhecesse também o projeto da CASEM. E segunda-feira, se Deus quiser, estaremos novamente aqui com o programa Radiamante, pela Rame Vale, a Rádio Metropolitana Vale, com o programa Radiamante, também retransmitido pelo Grupo Everest, e daqui a pouquinho já disponível também no YouTube e no podcast o Radiamante lá no Spotify. Para você, fica com Deus, porque com ele já fui. Tchau, tchau.